Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 2, versículo do 23 ao 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigos em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhe disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para os homens, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus quer nos falar no dia de hoje, de que maneira Ele pode tocar os nossos corações. Meus irmãos, o Evangelho hoje de Marcos nos traz essa passagem que o Cristo estava passando por uns campos de trigo e era um dia de sábado. E seus discípulos colheram algumas espigas, mas, como vemos, os fariseus estão sempre prestando em tudo naquilo que o Cristo e seus discípulos fazem. Não para copiar, não para acolher a palavra de Deus, não para ver o que Jesus fazia de bom, os milagres, as curas, a palavra de salvação, o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Eles apenas acompanhavam Jesus para acusá-lo, para ver o que eles faziam de errado, para poder confrontar com a lei. E eles vão até o Cristo e falam: por que eles fazem isso no dia de sábado? Por que eles colhem aquelas espigas de trigo no dia de sábado? E eis que Jesus conta uma passagem em qual o rei Davi entra no templo e come os pães oferecidos a Deus, porque eles estavam passando necessidade e fome e foram se alimentar com aqueles pães oferecidos a Deus. Meus irmãos, muitas vezes a gente não sabe qual é a necessidade do nosso irmão. A gente não sabe aquilo que o nosso irmão está passando. Devemos ter um olhar de bondade, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Saber qual é a realidade, qual é a real necessidade que aquele irmão está necessitando para ser saciada. Os seus discípulos, pelo que nós vemos, e o que Jesus fala, eles estavam com fome, eles estavam colhendo aquelas espigas para saciar a sua fome. Por isso que Jesus dá esse exemplo do rei Davi. E ele ainda fala mais, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, Jesus é o Senhor também do sábado. Meus irmãos, nós devemos olhar bastante para isso, porque muitas vezes nós nos apegamos somente à lei, somente aquilo que a palavra nos fala e levamos isso ao pé da letra. O Cristo quer nos mostrar que nós devemos sim guardar os dias santos. O dia de Deus nós devemos guardar, mas também nós não devemos nos privar para condenar os outros e colocar a lei apenas para julgar. Não é isso que o Cristo quer. O Cristo quer que nós olhemos com amor, com bondade e misericórdia, e nós possamos ver qual é a verdadeira necessidade. Assim como os fariseus não viram qual era a necessidade dos discípulos de Jesus, apenas estava ali para acusar,
que eles estavam agindo contra a lei, pois estavam fazendo coisas em dia de sábado. Nós vimos outra passagem do Evangelho também, que Jesus também é acusado no dia de sábado. E Jesus fala: por acaso tu deixa teu boi morrer de fome? Ou teus cabritos, ou tuas ovelhas morrerem de fome, porque é dia de sábado? Não. Por que que nós não devemos agir com misericórdia com nossos irmãos? Portanto, meus irmãos, o dia de sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Que nós hajamos com amor, com bondade, com misericórdia com nossos irmãos e vejamos verdadeiramente quais são as suas necessidades antes de acusá-los por alguma coisa. Conheçamos a sua realidade. É isso que o Cristo quer, que nós hajamos com os nossos irmãos não como acusadores, mas que conheçamos verdadeiramente as suas necessidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.